Fala galera, hoje eu vou trazer o conteúdo mais teórico até o momento para o canal. Eu vou tratar do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que eu já recomendei aqui no canal e no Instagram, que ao meu ver não é um livro exatamente fácil, nem vem de um autor que se expressa da maneira mais clara, mas é um livro muito interessante, traz análises muito interessantes, sobretudo se refere ao conceito de poder disciplinar e as diversas tecnologias punitivas da passagem do capitalismo absolutista, marcado pela centralização do poder político do monarca, e o capitalismo constitucional, que tem a separação de poderes e tem a ascensão dos direitos civis dos indivíduos. Então, esse é o assunto central desse vídeo. Eu não vou tratar de 100% da obra, mas eu quero falar do que me parece mais interessante. Como é muita coisa, esse vídeo vai ter continuação. Mas sem mais enrolação, roda essa vinheta. Foucault inicia o livro narrando a grande diferença entre o método punitivo na França por volta de 1750 para outro método punitivo por volta de 1830. A ideia dele é mostrar como em menos de um século o Estado reconfigurou estruturalmente a sua forma de punir. Ainda que possa parecer, isso não foi exatamente um processo de humanização das penas ou de punir menos, mas de aperfeiçoamento da punição, com novas tecnologias para punir melhor. O primeiro capítulo, então, aborda o desaparecimento da tortura como um espetáculo público. Por volta de todo esse período dos estados absolutistas, a punição tinha um caráter muito físico, de inflição de dor com o objetivo de retribuição do crime e de entretenimento para as massas, além de ser também um recado de intimidação do que pode acontecer com quem desafia a autoridade do soberano. Violência, sadismo e promoção de medo e terror são ideias centrais desse modelo punitivo. Mas Foucault fala como isso começou a gerar problemas, chegando ao ponto em que a crueldade das penas, esquartejamento, tortura em público, às vezes invertia o papel esperado e os sentimentos em relação a essa punição, gerando no público simpatia pelo apenado e antipatia ao carrasco, ao torturador e ao poder político como um todo. A crítica a esses métodos punitivos foi um traço da ascensão do iluminismo nas sociedades europeias, com vários intelectuais propondo reformas penais muito significativas. O foco da pena para os reformistas não deveria ser o sofrimento do indivíduo, mas a correção dele e a prevenção criminal como um todo. Autores como Cesare Beccaria, Jeremy Bentham e filântropos como John Howard foram bem relevantes nessas transformações. Mas todo esse processo foi alvo de disputas. Foucault mesmo cita uma obra que circulou a partir de 1701, chamado O Enforcamento Não é Punição o Suficiente. Ou seja, sempre tiveram aqueles que querem que tenha muita dor e sofrimento sobre os criminosos. Por outro lado, nesse mesmo século também se começou a utilizar a guilhotina nas penas de morte como uma forma mais imediata, mais discreta de cumprir a pena capital, sem tempo para esse gozo punitivo com os gritos de dor alheia. A questão é que tudo isso foi um processo de idas e vindas da punição mais teatral e mais espetacular para a mais discreta. As prisões hoje em dia são literalmente afastadas dos centros urbanos, esquecidas e apagadas. As pessoas, no geral, não têm a mínima ciência sobre o que ocorre diariamente nas prisões. E por isso, ao meu ver, há tanta sensação no senso comum de que nada está sendo feito, que as punições são frouxas e essas coisas que os populistas de direita vivem falando. Mas, se as punições deixaram de ser um espetáculo para serem invisibilizadas, a questão do sofrimento é mais cinzenta porque, mesmo que não haja mais esses castigos que mutilam e destroem os corpos propositalmente, mesmo a privação de liberdade mantém um nível propriamente corporal, repressivo e violento. Até porque sempre houve uma pressão social para que os apenados tenham que sofrer mais fisicamente que o sujeito livre mediano, que também é explorado, também passa necessidades nas suas condições de vida e etc. Então, assim, ele tem que estar melhor do que aquele que é um criminoso. Ainda assim, e essa é a ideia central a tomar desse primeiro capítulo,
é que o nascimento das prisões representa uma transformação do foco punitivo, que deixa de ser principalmente o sofrimento e o perecimento do corpo, mas a transformação da subjetividade, da personalidade do apenado, o nível psicológico, emocional, espiritual, essas dimensões que vão além do corpo e que você pode trabalhar quando você prende esse corpo e pode discipliná-lo rotineiramente, dia após dia. No final desse capítulo, Foucault fala que seu estudo pretende então não só focar no aspecto repressivo do poder punitivo, mas no produtivo, uma tecnologia política do corpo com uma função social complexa que pode assumir uma série de utilidades econômicas em determinadas relações de produção. E aí a gente dá um salto para a parte 3 do livro, chamado Disciplina, em que se fala como o corpo inapto pode ser tornado útil seguindo os parâmetros disciplinares. Quem sempre buscou fazer isso foi a instituição militar, que tem que recrutar um camponês, ou enfim, um jovem sem nenhuma aptidão própria, e você tem que transformar ele naquela rigidez autômata do soldado. E isso é feito a partir de proibições e obrigações mais ou menos sutis, gerando o que Foucault chama de poder infinitesimal sobre o corpo, supervisionando todos os seus movimentos e fomentando esse aprimoramento da utilidade do corpo para as autoridades. Então, assim, não é basicamente um mero ensinamento, mas é uma correção perfeccionista de forma a extrair a máxima eficiência dos posicionamentos, tendo em mente a regulação do tempo, da duração e velocidade de uma tarefa e chegando ao reflexo automático aos sinais, aos gestos e aos sons, fomentando um corpo-instrumento, um corpo-máquina, um corpo-arma. O poder disciplinar, então, é uma relação entre docilidade e utilidade corporal, uma anatomia política dos detalhes que são formuladas naquilo que o Foucault e o Erving Goffman chamam de instituições totais, porque elas visam controlar e fabricar a socialização dos indivíduos conforme os seus projetos ideológicos. São as escolas, os hospitais, os manicômios, os asilos, os quartéis militares, as fábricas e, claro, as prisões. Em todos esses lugares, o aluno, o paciente, o louco, o idoso, o soldado, o proletário e o apenado estão praticamente em constante observação e sujeitos a alguma forma de punição. Todas elas têm uma série de regras que os indivíduos têm que cumprir, que vão aumentar a sua produtividade na mesma proporção que vão aumentar a sua dominação. A função, então, do poder disciplinar é treinar, é multiplicar a aptidão da força humana, se aproveitando das diferenças entre cada um, separando, analisando, classificando, decompondo o conjunto as suas partes, as suas células, e integrando-as conforme as suas aptidões combinam umas com as outras e fazendo elas multiplicarem a sua utilidade, num cálculo econômico permanente. O treinamento militar e a divisão social do trabalho fordista são bons exemplos dessa dinâmica. E ainda que o objeto do poder disciplinar seja o indivíduo, para atingi-lo é necessário modificar outras questões, como a própria arquitetura. E no final do vídeo eu vou falar do modelo panóptico de edifício, que propicia essa multiplicação de produtividade que a vigilância individual possui no adestramento desse indivíduo que é objetificado. Para entender corretamente o poder disciplinar para Foucault, ao meu ver, é importante ter em mente o seu contraste com outro poder que ele aborda, que é o poder soberano. Ao invés do aspecto negativo do controle pela violência e o medo, o controle disciplinar tem que ser mais positivo para ser mais produtivo, visando recompensar mais do que punir, encorajar mais pelo benefício da obediência do que pelo medo da sanção. Mas como não se pode recompensar todo mundo, então a ideia é que você vai começar a diferenciar, ranquear, graduar, nivelar e separar conforme o mérito e o demérito de cada um. E você pode fazer isso através de um dispositivo disciplinar muito importante, que é o exame, unindo outras duas técnicas, que são o olhar hierárquico e a sanção normalizante. E aí você sempre vai ter aqueles mais incluídos e os mais excluídos. Eu acho que é por isso que empresas vão ter, por exemplo, o funcionário do mês bem visível na parede da empresa, ou vão ter regimes de cumprimento de metas
que vão premiar a maior produtividade, ou vai ter escolas que vão dar até medalhas, ou no mínimo fazer elogios públicos para os alunos que têm melhores notas e melhores comportamentos, porque tudo isso é uma forma ritualizada de disciplinar as pessoas. São praticamente cerimônias dessa tecnologia disciplinar. E é uma forma de controle muito diferente de simplesmente você ameaçar essas pessoas de apanhar ou serem expulsos caso elas não completem suas ordens e suas metas propostas. Outra coisa interessante nessa questão dos exames trata de outro elemento marcante desse giro disciplinar em relação ao poder do soberano, que é o que o Foucault chama de economia da visibilidade. Já que antigamente, quem exercia o poder é quem tinha todos os holofotes, e quem sofreu o poder ficava nas sombras e era esquecido. Vide aí a dicotomia de um monarca e os seus súditos. Mas isso se inverteu, já que nas instituições disciplinares, quem exerce o poder, o carcereiro, por exemplo, ele vai se tornando mais invisível. E quem sofre deve ficar compulsoriamente visível a quem exerce o poder. Nas suas palavras, é o fato de estar sendo constantemente visto, de poder estar sendo sempre observado, que mantém o indivíduo disciplinado em seu lugar de subjugado. E é a examinação a técnica em que o poder os mantém em um mecanismo de objetificação. No espaço da dominação, o poder disciplinar manifesta sua potência, essencialmente por organizar objetos. A examinação é como se fosse a cerimônia dessa objetificação. Essa citação é muito clara em relação a esse giro, e ele começa a exemplificar um pouco sobre esse dispositivo do exame, falando sobre como essas instituições realmente realçam a dimensão individual dos alvos da disciplina, mas com uma certa especificidade. No poder soberano, tanto faz quem vai sofrer, porque o foco não é nela. Mas no poder disciplinar, você precisa conhecer ao máximo daquele indivíduo. E para isso você convoca toda sorte de especialistas que vão criar fichas com as contínuas observações sobre desenvolvimento daquela pessoa, que se torna um caso a ser estudado. Ela é alvo de um experimento, de um determinado tipo de controle ou tratamento, que vão gerar certos resultados, de forma a você poder aperfeiçoar continuamente esse sistema de poder saber. A descrição e a análise individual se tornaram técnicas de controle. Exemplo que o Foucault dá disso são discursos pretensamente científicos da psiquiatria, que passa a tentar diferenciar o que é o normal e anormal, o são e o louco, e a psicologia, que vai realizar uma tipologia de várias personalidades, cada qual com suas qualidades e seus defeitos. Todos os saberes emergentes desse tipo integram as relações de poder e de produção, de forma que é uma relação mútua aí de aumentar a utilidade dos corpos e o conhecimento desses corpos. Pensar a dicotomia entre essas formas de exercer poder é muito interessante, porque o soberano também era descrito e individualizado, mas era de outra forma, ele era romantizado, ele era heroicizado, porque o olhar hierárquico nesse caso era o contrário, já que era ele que centralizava o poder social. E não era o súdito que era o alvo da individualização. Mas com a disciplina, de novo, é o inverso. O indivíduo pode muito bem ser reduzido ao número X da ala Y da escola, do hospital, da prisão. Ele pode ficar no anonimato, a questão é entender como aquele indivíduo está desviando da norma e como você pode normalizá-lo, ajustá-lo, corrigi-lo, adestrá-lo. Ou seja, transformar o desobediente em obediente, o delinquente em cidadão de bem, o louco em são, o doente em saudável e o preguiçoso em produtivo. Mesmo que o Foucault não fale em paradigma do poder, ele fala em tipo e modelo, ao meu ver o mais didático é colocar em paralelo o poder do soberano, que é um poder centralizado, ele é visível, exerce o poder mais repressor, bem negativo, torturando o corpo, mutilando, executando, exterminando, de forma pública e espetacular, enquanto o poder disciplinar é um poder descentralizado, ele é invisibilizado, ele é produtivo, ele é positivo, entre aspas, porque ele aprimora as capacidades do corpo, torna ele mais útil, cria novos hábitos, práticas, formas de pensar, formas de extrair essas potencialidades
corporais. Então, enquanto um está desperdiçando esse corpo-objeto, o segundo poder transforma ele, torce ele em dócil e útil. Nas suas palavras, o indivíduo é sem dúvidas o átomo fictício da representação ideológica da sociedade, mas ele é também uma realidade fabricada por essa tecnologia política específica que eu chamei de disciplina. Nós devemos cessar de uma vez por todas a descrição dos efeitos do poder em termos negativos. Ele exclui, ele reprime, ele censura, ele abstrai, ele mascara, ele oculta. De fato, o poder é produtivo, ele produz a realidade, ele produz domínio de objetos e rituais de verdade. O indivíduo e o saber que pode ser obtido a partir dele pertence a essa produção. E qual que é o modelo paradigmático desse poder disciplinar? De observação hierárquica, de exame, de correção constante dos desvios da norma. É o panóptico, uma das ideias mais notáveis no trabalho do Foucault, mas que não é dele. Na verdade, ele retoma e desenvolve do Jeremy Bentham, que é o filósofo utilitarista que foi um grande ideólogo das reformas penais na Europa, pelo reforço da disciplina como uma tecnologia de controle mais eficiente e produtiva que as anteriores, que eram ancoradas mais na violência propriamente dita. O panóptico, então, é como se fosse uma inovação tecnológica dentre as diversas tecnologias disciplinares. O modelo que eu citei anteriormente, dessas examinações nas escolas, hospitais e prisões, elas dependem de técnicos e funcionários que estejam de fato vigiando o indivíduo objeto do controle, do tratamento, etc. A grande sacada do Bentham é que, para ser obediente, o importante é que o indivíduo internalize a concepção que ele pode estar sendo vigiado a qualquer momento. E a qualquer desvio, ele pode ser punido. Mas a questão é que ele não precisa de fato estar sendo vigiado a qualquer momento. O panóptico nada mais é do que um princípio próprio da arquitetura. A sua estrutura é de um edifício circular, com várias celas, com duas aberturas. Uma para fora, que é de onde vai entrar a luz, e uma para dentro, que vai dar de cara com uma torre central que pode observar todos os ângulos do edifício circular. As celas não têm visibilidade horizontal, lateral. Então você não vai conseguir observar e se comunicar com as outras celas. A única coisa que o preso que vai estar nesse edifício vai conseguir ver é a torre de supervisão. E ele não vai conseguir saber se o supervisor está vigiando ele. Mas ele sabe que ele sempre pode estar sendo vigiado. Então, assim, a ideia é tornar o objeto do poder cada vez mais visível. Quem vigia, mais invisível. Com isso, você tende a automatizar o controle, tornando ele espontâneo. No limite, o encarcerado vira o principal carcereiro. Bentham chamou isso de princípio da visibilidade e inverificabilidade. O panopticismo, como Foucault fala, no meu entendimento, é esse processo de internalização das disciplinas, das normas, que são incutidas nos espaços de socialização e normalização individual, da família, escola, fábrica, em algumas circunstâncias, hospitais, manicômios e prisões. O auge desse modelo é no século XX, mas para outros pensadores que são muito influenciados por Foucault, como Deleuze e o Dardot e Laval, isso já foi superado, já está obsoleto em relação a outros mecanismos de controle, como, por exemplo, a noção de sujeito-empresa, como um capital humano que tem que se valorizar continuamente. Então o indivíduo não precisa mais de um supervisor no pé dele para ele ser produtivo. Ele mesmo vai contratar coaches para aumentar a própria produtividade para ele mesmo e para a empresa. Então, assim, a docilização dos corpos já tem outra pegada atualmente, mas isso fica para outro momento. Enfim, galera, esse vídeo já ficou grande, tá aí uma introdução ou revisão para quem já conhece, as partes 1 e 3 do Vigiar e Punir. Obviamente tem muito mais coisa para se falar e eu acho que eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre a parte 4, que fala sobre prisões e ilegalidades. Eu acho que cabe falar mais sobre outros conceitos do Foucault, como microfísica do poder, biopoder, biopolítica, governamentalidade, mas isso fica para um futuro que eu não estou me planejando no momento. A dica de hoje é de um vídeo com dois criminólogos Foucaultianos que eu gosto muito, Pablo Nelos Rosa e o Clécio Lemos. Vou deixar um link aqui do vídeo Almoço Vegano com Foucault, em que eles batem um papo sobre a teoria Foucaultiana como um todo.
Eu não sou especialista em Foucault, eles são, então assim, tem que recomendar de quem conhece, né? Além disso, o Pablo é autor desse livro aqui, Sociologia da Violência, do Crime e da Punição, que é muito bom se você é graduando e tem interesse na área. Para mim foi muito útil no mestrado, então assim, é uma coisa que pode ser muito legal, então fica a dica. Dúvidas, correções sobre o que eu falei são bem-vindas, bora trocar ideia, tamo aí. E me falem se vocês têm interesse que eu produza esse tipo de vídeo mais teórico, mais livresco. Eu acho que se tratando de teorias críticas que abordam dominação social, são conhecimentos que não deveriam ficar restritos ao ambiente acadêmico. E nós que somos acadêmicos e somos militantes, a gente tem que tornar esse conhecimento mais acessível para o público em geral, tentando ser o mais didático possível. Eu tentei ser aqui, mas eu utilizei uma linguagem que também está presente no livro, né? Então isso pode causar um certo estranhamento, né? Mas enfim, me digam aí o que eu posso melhorar. É isso, se você curte esse conteúdo, por favor me ajuda divulgando, dando aquele like, se inscrevendo, clicando no sininho. E eu tenho uma campanha no Apoia-se, quem puder ajudar, vou deixar o link aqui. E é isso, muito obrigado e até a próxima.